As representações de seres alados têm fascinado o imaginário humano desde a antiguidade. Eles aparecem como divindades, demônios, guardiões ou até como os famosos querubins bebês popularizados na arte renascentista. Essa recorrência nos leva a questionar: será que essa simbologia carrega um significado universal mais profundo? Poderia ser uma conexão compartilhada pela humanidade desde suas raízes mais remotas? Na Bíblia, os anjos são apresentados como mensageiros divinos, intermediários entre Deus e os homens. O significado original da palavra anjo reflete essa função. Tanto no grego ângelos quanto no hebraico malar, o termo significa literalmente mensageiro. Suas missões variam de acordo com o propósito divino, podendo trazer mensagens de esperança, advertência ou até juízo. No entanto, as representações visuais populares de anjos, como figuras aladas, não correspondem às tradições encontradas na Bíblia. Essa iconografia surgiu apenas na Idade Média, influenciada pela arte sacra e pelas tradições cristãs posteriores. Durante o Renascimento, a visão dos anjos como figuras etéreas, muitas vezes infantis, foi consolidada, especialmente sob a influência da arte clássica greco-romana. Os artistas renascentistas se inspiraram nos putti, pequenos espíritos alados representados como crianças, frequentemente com asas, e acreditava-se que influenciavam a vida humana. Originários da arte greco-romana, os putti estavam associados a espíritos protetores, forças da natureza e deuses menores, como Eros, o deus grego do amor, conhecido como Cupido entre os romanos. Eles simbolizavam paixão, alegria e energia vital, além de desempenharem papéis espirituais em contextos funerários, onde eram retratados acompanhando almas na transição para o além. Mas como afinal então os anjos são descritos na Bíblia? Curiosamente, em muitas passagens, os anjos aparecem de forma discreta, geralmente descritos como homens comuns, sem características extraordinárias como asas ou estatura elevada. Por exemplo, em Gênesis 18, 3 homens visitam Abraão. Ele os acolhe com hospitalidade e apenas mais tarde se revelam que eram anjos enviados de Deus. De maneira semelhante, em Gênesis 19, 2 anjos visitam Ló em Sodoma, sendo chamados simplesmente de homens pelos habitantes da cidade. Embora o texto não mencione traços sobrenaturais, algo na presença desses visitantes despertou a atenção de todos os homens de Sodoma, que tentaram se aproximar dos homens de Deus. Fato que pode sugerir que existe algo de diferente nos anjos em relação aos homens comuns. Por outro lado, há momentos em que os anjos aparecem de maneira gloriosa. Em Mateus 28:2, após a ressurreição de Jesus, um anjo é descrito como brilhante como um relâmpago, com vestes brancas como a neve, causando terror nos guardas que estavam no túmulo. De forma semelhante, em Lucas 24:4, 2 homens com roupas resplandecentes surgem às mulheres no túmulo vazio. Agora, embora os anjos mensageiros sejam frequentemente descritos na Bíblia sem asas, há menção de seres celestiais específicos que possuem essa característica, que são os querubins e os serafins. Esses seres representam ordens distintas no reino celestial. Os querubins, por exemplo, aparecem como guardiões sagrados. Em Êxodo 25:20, Deus instrui Moisés a moldar imagens de querubins para ficarem sobre a Arca da Aliança, com as suas asas estendidas, cobrindo o propiciatório, o local onde a presença divina se manifesta. Querubins também foram bordados nas cortinas do tabernáculo e mais tarde no Templo de Salomão. As paredes e as portas do templo eram adornadas com entalhes de querubins, palmeiras e flores abertas cobertas de ouro. Visões mais detalhadas dos querubins aparecem nos relatos proféticos, como na visão de Ezequiel, possuindo uma forma com 4 faces, de homem, leão, boi e águia, e asas que cobriam seus corpos. Os serafins, por sua vez, são descritos em Isaías 6:2 com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 usadas para voar. Esses seres são apresentados em um contexto de adoração direta a Deus, proclamando incessantemente sua santidade. A iconografia desses seres celestiais, frequentemente híbrida entre características humanas e animais, não é exclusiva da tradição bíblica. Representações de seres híbridos alados são comuns em diversas culturas antigas. Na Mesopotâmia, temos o lamaço, uma figura com corpo de touro ou leão, asas de pássaro e cabeça humana. Esses seres eram esculpidos como guardiões à entrada de templos e palácios. Seu papel como guardião sagrado guarda semelhanças notáveis ao atribuído aos querubins bíblicos.
Além das semelhanças funcionais de guardião, é possível que haja uma conexão linguística entre o termo mesopotâmico caribu ou querubo e o querubim da tradição hebraica. Além de mensageiros, os anjos frequentemente aparecem como instrumentos de juízo divino, desempenhando papéis decisivos na execução da vontade de Deus. Um exemplo claro disso está em 2 Samuel 24:15, quando Davi, ao pecar ao realizar um censo do povo, provoca a ira divina. Deus envia uma peste sobre Israel e o anjo é encarregado de executar a punição. No entanto, Deus ordena que ele pare, no momento em que o anjo está prestes a destruir Jerusalém. Outro relato interessante encontra-se em Êxodo 12:23, durante a narrativa da 10ª praga do Egito. Aqui interpreta-se que um anjo destruidor é enviado para executar o juízo sobre os primogênitos egípcios. Os israelitas, instruídos por Deus, marcam suas portas com o sangue de um cordeiro, sinalizando obediência e fé, e assim o destruidor passa por suas casas sem causar dano algum. Em Isaías 37:36, durante o cerco de Jerusalém pelo rei Senaqueribe da Assíria, o profeta Isaías relata que um anjo do Senhor destruiu 185.000 soldados do exército assírio em uma única noite. Essa intervenção direta de Deus, em resposta à oração fervorosa do rei Ezequias, assegura a salvação de Judá. Entre os anjos mencionados na Bíblia, o arcanjo Miguel se destaca como uma figura bélica nas narrativas de combate espiritual e juízo. O termo arcanjo, que significa chefe dos anjos, reflete sua posição de liderança nas hostes celestiais. Em Daniel 10:12, Miguel aparece como o defensor do povo de Israel, lutando contra as forças espirituais adversárias. Um anjo aparece a Daniel em resposta às suas orações e diz: "Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia." No livro de Apocalipse, ele lidera os exércitos celestiais em uma batalha épica contra o dragão, identificado como Satanás. A figura de Satanás é frequentemente representada em algumas tradições como um anjo criado com perfeição e glória, mas corrompido pela sua soberba e arrogância. Em Isaías há uma referência ao astro da manhã, que tentou se elevar acima das estrelas de Deus, mas foi derrubado ao abismo. Em Apocalipse 12:4, é descrito que 1/3 das estrelas foram lançadas à terra pelo dragão, identificado posteriormente no texto como Satanás e seus anjos. Essa narrativa nos conduz à queda dos anjos, um tema que explora a rebelião celestial contra Deus. Embora apresentada de forma simbólica, ela sugere que os anjos que caíram com Satanás compartilhavam de sua insubordinação, abandonando seus postos celestiais e escolhendo deliberadamente o caminho da desobediência. Essa ideia de uma rebelião celestial não é exclusiva ao contexto cristão e encontra paralelos em várias tradições religiosas e culturais ao redor do mundo. Esses relatos sugerem um padrão universal de conflitos entre forças celestiais e forças opostas, refletindo temas profundos sobre moralidade, poder e o bem contra o mal. No zoroastrismo, por exemplo, o espírito maligno Angra Mainyu, ou Ahriman, que representa o mal e a destruição, se rebelou contra Ahura Mazda, o deus supremo do bem e da criação. Angra Mainyu foi acompanhado por entidades demoníacas que procuram corromper os homens e trazer o mal para o mundo. Essa luta entre o bem e o mal é central na cosmologia zoroastriana. No caso da cultura mesopotâmica, além do Lamaço, o ser guardião alado, como já mencionado, encontramos também Pazuzu, uma entidade alada que, embora demoníaca, era invocada como protetor contra forças ainda mais perigosas como Lamashtu, um demônio associado à morte de crianças e doenças. Pazuzu é frequentemente representado com asas, rosto grotesco, corpo humanoide e cauda de serpente, simbolizando sua natureza híbrida entre o celestial e o terrestre. Sua imagem reforça a ideia de que seres alados na Mesopotâmia podiam tanto proteger quanto aterrorizar, dependendo do contexto. Além disso, havia divindades chamadas Anunnaki, associadas ao céu e às estrelas. Esses deuses, descendentes de Anu, o deus do céu, frequentemente eram representados com asas, destacando sua conexão com o reino celestial. Entre eles, Ninurta, o deus da guerra e da caça, era retratado como um guerreiro alado que enfrentava forças do caos, enquanto Inanna, a deusa do amor e da fertilidade, também possuía atributos alados, simbolizando sua capacidade de transitar entre os mundos. A conexão com as estrelas reflete na visão suméria do cosmos, onde os Anunnaki eram vistos como entidades divinas
cujos destinos estavam ligados ao céu estelar. Inanna, por exemplo, uma das mais prominentes deusas sumérias, com o tempo foi assimilada em outras culturas, sob o nome de Ishtar na Babilônia e Assíria, Ísis no Egito, Afrodite na Grécia e Vênus em Roma. Embora adaptadas nos contextos locais, essas divindades femininas mantiveram traços comuns, com sua associação com o amor, a fertilidade e os mistérios espirituais. Assim como Inanna, Ninurta também teve paralelos em outras culturas, sendo comparada a figuras guerreiras e protetoras como Marduk na Babilônia e até mesmo Marte na Roma Antiga. Seriam essas representações as primeiras de seres celestiais pelas civilizações antigas? Estariam esses seres ancestrais interagindo com a humanidade desde tempos remotos, ajudando ou atormentando os homens, agindo como verdadeiros representantes do divino, ou no caso daqueles que se rebelaram, seguindo seus próprios desígnios, em busca de adoração como uma moeda de troca? Os registros espalhados por diversas culturas ao redor do mundo demonstram como o conceito de seres alados transcende fronteiras geográficas e culturais. A ideia do céu como um plano elevado e morada do divino é uma constante nas tradições espirituais e religiosas. Desde as primeiras civilizações, o céu tem sido concebido como um domínio separado da existência terrena, marcada pela pureza, perfeição e habitados por seres transcendentais. É desse entendimento que surge a simbologia das asas nessas figuras celestiais, frequentemente utilizadas para expressar sua capacidade de transitar entre o mundo divino e o terreno, reforçando seu papel como mensageiros ou intermediários. Os paralelos encontrados em mitologias e registros antigos iluminam não apenas os aspectos espirituais das civilizações que os produziram, mas também nos convidam a refletir sobre a nossa própria natureza humana. Essa busca incessante por compreender o sagrado e o transcendental nos conecta a essas narrativas atemporais, que permanecem ressoando em nossa história e continuam a inspirar e fascinar até os dias de hoje. Então deixe seus pensamentos nos comentários e continue essa investigação sobre a história, religião e os mitos antigos.